Bom dia, alunos. Bom dia, alunos. Nós vamos fazer a correção dos exercícios sobre o volume de um prisma. Bom, na atividade 1 está escrito assim: a garagem subterrânea de um edifício tem 18 boxes retangulares, cada um com 3,5 metros de largura e 5 metros de comprimento. O piso da garagem é de concreto de 20 centímetros de espessura. Calcule o volume de concreto usado para o piso da garagem. Bom, o piso da garagem é na forma então de um paralelepípedo bem fino, né? Com a espessura 0,20 metros. Por que eu passei dos 20 centímetros para 20 metros? Porque no problema de geometria eu só posso trabalhar com uma única unidade de medida. Como a largura e o comprimento já estão em metros, então eu passo a espessura também para metro. Então, passei todas as unidades para metro e o cálculo do paralelepípedo é o produto das três medidas. Então, 3,5 vezes 5 vezes 0,20, que dá 3,5 metros cúbicos. Isso é uma placa, né? A gente vai ter 18 boxes. Então, o total do volume é igual ao volume de uma placa do piso e multiplicar por 18. Então, 18 vezes 3,5 dá 63 metros cúbicos. Segunda atividade. Uma caixa de fósforo tem o formato de um paralelepípedo de 4,5 centímetros, 3,2 centímetros e 1,2 centímetros. A caixa tem, em média, 40 palitos. Qual aproximadamente o volume ocupado por um palito? Bom, fazendo as contas do volume da caixa de fósforo, é 4,5 vezes 3,5 vezes 1,2. Aliás, 4,5 vezes 3,2 vezes 1,2 dá 17,28 centímetros cúbicos. Eu passei essa unidade para milímetro para eu tirar a vírgula. Por quê? Porque para saber o volume de um palito, eu vou ter que fazer a divisão do volume total da caixa por 40. Então, é mais fácil se eu não tiver com a vírgula. Então, eu tirando a vírgula ali do 17,28, eu ando duas casas decimais e aí eu passo para milímetro cúbico. Então, agora eu vou dividir essa medida por 40 para calcular o volume de um palito. Então, fazendo 17.280 dividido por 40 dá 432 milímetros cúbicos. Terceira atividade. A razão de 25 litros de água por minuto, quanto tempo será necessário para encher uma piscina de 7 metros por 7 metros de comprimento por 4 de largura e 1,5 de profundidade? Bom, primeiro eu vou calcular o volume todo da piscina e depois eu vou dividir pela razão de vazão, né? Aí eu vou saber em quanto tempo. Então, para calcular o volume da piscina, eu vou fazer o produto das três medidas. Elas estão todas na mesma unidade de medida, então eu só vou fazer a transformação no final. Fazendo 7 vezes 4 vezes 1,5 dá 42 metros cúbicos. Mas o meu problema diz que a vazão é 25 litros. Então, eu tenho que passar esse volume para litro. Então, 42 metros cúbicos dá 42 mil decímetros cúbicos, que é 42 mil litros. Então, para calcular em quanto tempo, eu vou pegar o total, que é 42 mil litros, e dividir pela vazão, que é 25 litros por minuto. Então, 42 mil dividido por 25 dá 1.680 minutos.
1.680 minutos é 28 horas, ou seja, é um dia e 4 horas. Outro exercício. Em uma piscina retangular de 4 metros de comprimento por 2 metros de largura, para elevar um nível de 10 centímetros, são necessários quantos litros de água? Bom, primeiramente eu vou ter que calcular, eu vou ter que passar tudo para a mesma unidade de medida. Eu vou passar tudo para decímetro, né, porque fica mais fácil para eu depois transformar em litros. Então, passando 10 centímetros para decímetro, vai dar 1. Depois, passando 10 metros e os 5 metros para decímetros, vão dar 100 decímetros e 50 decímetros. Então, o volume é 100 vezes 50 vezes 1. Multiplicando, dá 5.000 decímetros, que é igual a 5.000 litros, que é a letra B. Bom, vamos à atividade 5. Calcule o volume do prisma abaixo, sabendo que as suas bases são regulares. A área da base é 20 centímetros e a altura é 50. E é um prisma de base hexagonal, prisma reto de base hexagonal. Bom, primeiramente eu tenho que calcular a área da base, que é a área de um hexágono de 20 centímetros de lado. O hexágono de 20 centímetros de lado, ele tem como área 6 vezes o lado ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4. Então, vai ficar 6 vezes 20 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 20 ao quadrado, 400. Raiz de 3 eu faço uma aproximação de 1,73 sobre 4. Então, 400 vezes 1,73, 692 sobre 4, 173, vezes 6, 1.038 centímetros quadrados. Então, a minha área da base, 1.038 centímetros quadrados. Para calcular o volume, basta fazer a área da base vezes a altura. 1.038 vezes 50, 51.900 centímetros cúbicos. Atividade 6. Calcule o volume de um prisma cuja base é um triângulo equilátero com 18 centímetros de lado e 30 centímetros de altura. Então, primeiramente, eu preciso calcular a área da base, que é a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, a área da base é 18 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que vai dar 324 vezes a raiz de 3, que eu vou colocar aproximadamente 1,73 sobre 4, que vai me resultar em 560,72 sobre 4. E, por fim, eu vou ter que a área da base vai ser 140,13 centímetros quadrados. Então, o volume do prisma vai ser esse valor da área da base vezes a altura. Então, vamos substituir, vai ficar 140,13 vezes 30. Então, o volume é 4.203,9 centímetros cúbicos. Atividade 7. Uma piscina como a da figura abaixo tem as seguintes dimensões: 20 metros, 12 metros e 10 metros. Sabendo que ela está na metade da sua capacidade, quantos litros de água tem essa piscina? Então, novamente, se eu falo em litros de água, eu tenho que usar a minha unidade de medida em decímetros cúbicos. Então, primeiramente, eu vou transformar todas as unidades de medida que estão em metros para decímetro cúbico e fazer o produto dela.
dá 2.400.000 decilitros cúbicos. Como está na metade, eu vou pegar esse volume e dividir por 2. Vai ficar 1.200.000 decilitros cúbicos. Então, em litros é 1.200.000. Atividade 8. A soma de todas as arestas do cubo mede 54 centímetros. Calcule o seu volume. Se a soma de todas as arestas do cubo é 54, então é a soma das 12 arestas. Então, basta dividir 54 por 12, porque as arestas são iguais, dá 4,5. Então, vai calcular o volume, basta pegar o valor de uma aresta, que é 4,5, e elevar ao cubo. 4,5 elevado ao cubo dá 91.125 centímetros cúbicos. Bom, nós vamos terminar a aula de hoje por aqui. Na próxima aula nós vamos iniciar um novo tópico. Um abraço e fique com Deus.